Que tipo de fé? E qual o padrão de fé? Os instrumentos escolhidos por Deus têm em seus corações? Por meio da história dos antepassados da fé, vamos tomar um tempo para descobrir a resposta na Bíblia. O livro de Atos, capítulo 9, descreve um incidente em Damasco, onde o apóstolo Paulo, de quem estamos familiarizados, se arrependeu diante de Deus e se converteu. Vejamos isso no livro de Atos, capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita e, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim. É o quê? Um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ele é o meu instrumento, o qual escolhi para levar o nome e a glória de Deus perante os gentios, os reis e perante os filhos de Israel. Versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Podemos ver claramente a obra que Deus queria realizar por meio de seu instrumento escolhido. Sobre o apóstolo Paulo, Deus disse: Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Hoje, os irmãos e irmãs de Sião são os instrumentos escolhidos por Deus para essa missão também. Quando uma tigela é feita, há sempre um propósito, certo? Tigela de sopa, tigela de arroz, tigela de água, todas têm seu próprio uso e missão. Da mesma forma, aqueles que são escolhidos por Deus têm seu próprio papel e missão. São escolhidos para proclamar o nome de Deus de acordo com cada época. Na época do Pai, eles tinham que testificar o nome de Deus de acordo com a época do Pai. Na época do Filho, eles tinham que testificar o nome de Deus de acordo com a época do Filho. E nesta última época, como o próprio Deus testificou, nós somos os instrumentos escolhidos por Deus para proclamar o novo nome. Se uma tigela não realiza o seu trabalho como tigela, então ela é inútil. As tigelas que apenas são exibidas no armário não têm nenhuma utilidade. As tigelas devem ser usadas. Vejamos isso no livro de Atos, capítulo 10, versículo 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas, que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou. O que Ele mandou fazer? Pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. O juiz de vivos e de mortos, na época do Filho, era Jesus Cristo.
Então, e na época do Espírito Santo, nós devemos ser capazes de dizer: o Pai Celestial, An-San-Hon, e a Mãe Celestial, Nova Jerusalém, realizarão todas essas obras. O apóstolo Paulo foi um instrumento escolhido para realizar essas obras. Então, o apóstolo Paulo foi o único instrumento escolhido? Pedro, João e Tiago foram escolhidos pelo próprio Deus. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Dessa forma, todos eles foram escolhidos e Deus confiou a eles o trabalho de testificarem corajosamente o fato de que Jesus Cristo é Deus e que Jesus Cristo é o juiz de vivos e de mortos. É o mesmo na época atual. Quem deve ser o centro da nossa fé sempre que pregamos? Deve ser Deus Elohim, o Espírito e a noiva. Devemos ser capazes de dizer: creiam em Deus Elohim e recebam o perdão de pecados. Quem é Deus Elohim, que julgará os vivos e os mortos? Eles são o nosso juiz e Deus. Devemos ser capazes de testificar esse fato. Irmãos e irmãs, vamos examinar que tipo de vida o apóstolo Paulo viveu. Vamos nos lembrar, mais uma vez, de que nós também somos os instrumentos espirituais escolhidos por Deus, assim como o apóstolo Paulo. Vamos espalhar as palavras da verdade que Deus nos deu para entregar e façamos toda a humanidade conhecer a Deus. A todas as pessoas que estão esperando, vamos testificar com coragem que Deus Elohim, Deus Pai e Deus Mãe vieram a esta terra para a nossa salvação e que eles são o nosso Pai e a nossa Mãe, que julgarão os vivos e os mortos. Com isso, gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.